Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e hoje para o 7º ano nós vamos falar sobre um esporte bem legal que a gente não pode praticar muito aqui, né, no nosso Acre, mas que ele é muito popular, muito conhecido mundialmente, que é o surf. E o surf ele se encaixa em qual tipo de classificação nos esportes, né? Ele é considerado um esporte técnico combinatório, mas o que é isso? A gente já falou sobre os esportes técnicos combinatórios, se eu não me engano, acho que lá para a 10ª aula. E eu espero que vocês lembrem um pouquinho ainda, porque a gente vai rever o que significa esse esporte, mas a gente vai enfatizar um pouco mais sobre o surf, né? Vamos lá. O que são os esportes técnicos combinatórios, né? São os esportes que são comparados à beleza estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas, né? De acordo com os padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Por exemplo, né, todas as modalidades de ginástica, acrobática, aeróbica esportiva, artística, rítmica de trampolim, patinação artística, nado sincronizado, saltos ornamentais, skates, slicklines, surfs, etc, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o surf, né? O que é o surf? O surf, ou surf, é um esporte feito na superfície. Seu nome provém da palavra inglesa surface, da água, né? Basicamente consiste no deslize pelas ondas do mar através de uma prancha. O surf é originário da Polinésia, um conjunto de ilhas do Pacífico, né? Acredita-se que o esporte surgiu quando os pescadores perceberam que usando uma tábua de madeira seria mais fácil chegar à margem do mar. Então, o surf, antes que a gente comece a falar um pouco sobre ele, a gente tem que saber que existem várias histórias, né? Várias versões dessa história do surf. Mas existem também várias pessoas e vários locais que falam que o surf foi originário lá e tudo mais, mas a gente sabe que existe um local que ele é muito conhecido, né, por ser o berço do surf, né, que é o Havaí. Mas para que a gente entenda um pouco melhor sobre isso, a gente vai ver agora nesse slide. Para alguns quenianos, né, é um esporte sério. Já para os outros é um jeito de relaxar. Apesar de ser associado com lazer e diversão, o surf tem uma história super rica e profunda. Sua origem advém das ilhas da Polinésia, no Oceano Pacífico. Surfar nas ondas do Pacífico sempre foi muito comum nessa região, na parte oeste da África e no Peru. Porém, foi no arquipélago do Havaí, especificamente, que o surf começou a evoluir. Foi melhor documentado e persistiu durante anos, né? Para os havaianos, surfar não é apenas uma atividade de diversão, mas também possui um significado espiritual e social. Com a maioria da sociedade havaiana, quase todos os aspectos do surf era governado por diversas regras e tabus, né, conhecidos como kapu. Junto com um padre especialista, ou caruana, né, os havaianos faziam oferendas quando escolhiam uma árvore para esculpir, pedindo ondas ou agradecendo por sobreviverem a alguma queda perigosa da prancha, né? Certos tipos de ondas eram exclusivos para a elite. Além disso, os surfistas competiam e apostavam em que surfava mais longe, né? Mais rápido ou pegava maior onda com mais técnicas. Isso gerava respeito, estado social e sucesso no campo amoroso, né? Apesar de ter sido apelidado como esporte dos reis, mulheres e homens de todas as idades e classes sociais participavam. Aqueles surfavam em pranchas feitas de madeira coa, fruta-pão ou árvores de wili-wili, né? Muitos havaianos surfavam em pranchas alaia, que eram finas e não muito grandes, bem semelhantes às pranchas de hoje em dia. Outros usavam pranchas paipo, né, que eram pequenas e arredondadas. Geralmente os surfistas deitavam de barriga para baixo, mas só os caciques podiam surfar nas gigantescas pranchas olo. Elas eram o dobro do tamanho das pranchas atuais, diferentemente das pranchas que conhecemos. Todas as pranchas eram finas, exigindo que o surfista tivesse que tirar as mãos ou os
ou os pés para virar. Não sabemos exatamente quando o surf foi inventado, mas sabemos que já era praticado na Polinésia há séculos. O primeiro registro do esporte foi em 1777, por William Wanderson, né? Um cirurgião a bordo do navio Resolution, desculpa. A maior parte dos missionários cristãos norte-americanos que chegavam no Havaí décadas depois consideravam o esporte um pecado. Por isso, eles desencorajavam sua prática, assim como outros aspectos da cultura local, né? E aí a gente tem alguns tipos de prancha, né? Nós temos o shortboard, que é uma pranchinha, que a característica dela é que ela é muito veloz e muito manobrável. O surf mais moderno e de óleos e os tubos, né, que eles utilizam mais, e os tamanhos são bem comuns, né? E o foamboard, que são as características dele, que é mais fácil de entrar na onda, maiores e mais largos que as pranchinhas, né? Surf mais lento do que o das pranchinhas, fácil de correr a onda em manobras menos potentes e agudas, e ela é versátil, né? E nós temos o longboard, né? Que ela é fácil de entrar na onda. O surf ele é um pouco mais suave, né? Pranchas são grandes e largas. E são manobras mais suaves e caminhadas até o bico, né? Alguns modelos possibilitam rasgadas e batidas e outros são mais clássicos. Mas para que a gente entenda melhor, antes que eu continue lendo e falando um pouco sobre o surf, é importante que a gente lembre que é bom que a gente entenda e que a gente lembre, que a gente saiba a história de cada esporte, já falei isso para vocês, para que a gente não seja um praticante ou um cidadão leigo, né? Porque quando a gente fala de surf, o que a gente lembra? A gente lembra do nosso campeão mundial, a gente lembra que onde é praticado, mas muitas das pessoas não sabem de onde ela foi originada nem para quê, né? Como a gente viu inicialmente, elas eram como se fosse um meio de locomoção para alguns pescadores, né, inicialmente, e depois que ela foi virando mais um hobby e até mesmo um esporte, né? Então a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem e conhecerem um pouco mais dessa história. Vamos lá. A maior ameaça para o surf foi a ameaça dos aborígenes, né? Em 1890, novas doenças chegaram no local por meio de europeus e norte-americanos, matando muitos locais e deixando a população de pouco menos de 40 mil habitantes. Vale lembrar que a população local era provavelmente maior que 800 mil habitantes, né? Concomitantemente, a influência estrangeira cresceu. Os colonizadores brancos derrubaram a monarquia local em 1893 e 5 anos depois o arquipélago foi anexado ao território dos Estados Unidos. O fim da independência local coincide com o ressurgimento do surf, que logo foi explorado pelos colonizadores norte-americanos, né? Pouco antes de 1907, um californiano chamado Alex Rumford se mudou para o Havaí. Depois de aprender a surfar, ele virou um mestre em seu hobby e queria mostrar o surf para todos. Mas surf não tinha motivos bondosos para espalhar o esporte. Ele queria que o arquipélago virasse um estado dos Estados Unidos. Mas a sua preocupação era com o fato da maior parte da população local não ser branca. Ford usou o surf para atrair brancos para as ilhas, primeiro como turistas e depois residentes. Teve o auxílio de diversos escritores e cineastas. Entretanto, o seu plano falhou miseravelmente. O Havaí virou um estado do país em 1959 e se mantém até hoje como a região com mais diversas etnias de todo o país. Não podemos negar que a forma de promoção do esporte foi um sucesso. Hoje em dia, o surf é uma indústria global que movimenta milhões de dólares com milhões de entusiastas ao redor do mundo. Embora poucos surfistas tenham consciência dos cantos das ondas, que eram importantíssimos, ou dos rituais de esculpir árvores, os havaianos continuam praticando suas tradições quase levados embora pelas ondas da história, né? Então é importante que a gente entenda que quando a gente fala que ela foi criada lá e que
os havaianos, eles têm esses rituais, né? Antigamente, eles faziam essas oferendas, eles esculpiam as árvores, e que essa arte, né, que a gente pode considerar uma arte, ela foi disseminada por todo o país, por todo o mundo, e que nem sempre as pessoas elas entendem a essência do esporte, né? Mas que eles mesmos, né, continuam ainda a propagar essa arte, e que muitos dos surfistas hoje, que não são lá havaianos, não são dos Estados Unidos, eles têm o grande sonho de ir para lá, que é a base do surf, né? Que é muito interessante, que chama, né? Que esses atletas e praticantes, eles vão conhecer a história desses locais. E a gente vai exercitar um pouquinho, né, em casa. Vamos ver o que é que vai ser. Pesquise e escreva no seu caderno como o surf chegou ao Brasil e como o brasileiro chegou a se tornar campeão na modalidade. Então, como a gente sabe, né, eu não falei muito sobre o Brasil, nem como chegou no Brasil, porque esse é o Exercitando de Casa para vocês hoje, né? Então, pesquisem como foi que o surf chegou no Brasil, por quem foi que trouxe, tudo mais, vocês vão ver direitinho, pesquisem em casa. E a gente vai falar sobre o nosso campeão, né, de surf atualmente. E aí vocês vão falar um pouquinho sobre ele, sobre a história dele, para vocês conhecerem um pouco melhor sobre esse esporte tão legal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado e comecem a apreciar um pouco mais, a saber da história dos esportes, porque é muito interessante. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso às nossas videoaulas, aos nossos exercitandos. Bons estudos e até a próxima aula!